Eu tenho uma passagem aqui no Evangelho de João que eu gosto, quando Jesus faz a distinção do servo e dos amigos. Ele diz: como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor, e se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos... Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Veja bem, é tão interessante quando a gente percebe que o que Jesus está nos propondo é um processo de maturidade mesmo. Às vezes eu vejo que no meu coração eu consigo identificar direitinho quando é que a minha relação com Deus passa pela servidão, quando é que ela passa pela amizade. Na servidão, porque às vezes o termo pode parecer bonito, né? Eu sou servo. Cuidado. Muitas vezes na servidão pode haver uma espécie de troca. As pessoas muitas vezes compreendem que Deus é aquele homem que está atrás de um balcão, oferecendo favores a quem se aproxima com humildade. Então faz toda uma oração já dizendo exatamente o que quer receber, porque não dá nem a Deus o direito de ser sábio e saber o que a gente precisa. E nós estabelecemos essa servidão que não chega a ser um valor. É uma obediência dos ritos, das leis, mas ainda não chegou a ser um valor. Porque Jesus chama a atenção justamente para isso. Ele não quer uma religiosidade, uma experiência de Deus. Isso ele fala para as pessoas do seu tempo e serve para nós, porque a sociedade parece que continua exatamente do mesmo jeito quando o assunto é religião. Ele quer que essas pessoas amadureçam para compreender que não é só obedecer a Deus, não é só procurar realizar aquilo que é o correto. É uma coisinha a mais. É um elemento a mais que nos diferencia como cristãos. É entrar no contexto da amizade. Como nós falávamos aqui, a amizade é um valor irrenunciável na vida de uma pessoa. Ter bons amigos é garantia de qualidade de vida. Porque é no amigo que a gente encontra, muitas vezes, o referencial para a mudança que a gente precisa. No amigo que a gente encontra a palavra que vai quebrar aquele paradigma antigo dentro de nós, que precisa ser substituído, que precisa ser superado. Porque às vezes nós ficamos fazendo a manutenção de posturas antigas que já não nos servem mais. Como se a gente quisesse vestir uma roupa que só nos serviu no tempo da infância. Às vezes é a voz conselheira, amiga, que vem de fora, que nos dá a chave, né, para a gente poder abrir aquela porta, sair e conhecer. Jesus quer que os seus discípulos se tornem amigos. A regra continua para nós. Eu também preciso vencer dentro do meu coração o pobre território da servidão. Porque somente depois que eu sou amigo de Deus é que eu obedeço de verdade. Porque na amizade é que eu vou encontrar essa libertação. Na amizade que eu vou encontrar a liberdade. Eu gosto muito dessa frase que eu escrevi no livro O Discípulo da Madrugada. Só os livres obedecem realmente. Só quando eu sou livre de tudo aquilo que é amarra afetiva, psíquica, espiritual, é que eu tenho condições de obedecer. E obedecer é ouvir com o outro. Por isso que eu dizia no primeiro bloco que se a gente quiser ouvir a Deus, a gente precisa prestar atenção na voz da consciência, que é a oportunidade que você tem de ouvir Deus em si mesmo. Não pode estar deitado lá na cama, na hora de dormir,
que você tenha a oportunidade de escutar o que Deus tem a lhe dizer. Ouvir o que Deus tem a lhe falar. Aí você escuta com Ele. Isso é obedecer. Obedecer não é acatar uma ordem, mas é compreender o contexto da ordem que nos foi dada. Você ouviu com o outro. Você não só ouviu do outro. Está vendo que existe uma diferença muito sutil, mas interessantíssima para nos ajudar a compreender o que é obedecer a Deus? Ah, padre, então não é só acatar o que Deus me pede? Não. É você passar por trás, entrar no contexto daquilo que Ele lhe pede, compreender o que Ele lhe pede e então responder positivamente. Porque quando você compreende, você fica livre. Se eu peço ao Davi para fazer, Davi, derrube esse vaso. Ele não sabe por que eu quero que ele derrube esse vaso. Ele vai e apenas derruba. Ele não foi livre para fazer. Ele derrubou o vaso sem nenhuma liberdade, porque ele não estava por dentro dos motivos pelos quais eu pedi que ele derrubasse o vaso. Agora, se eu, antes de pedir a ele que derrubasse o vaso, dissesse assim: Davi, tem uma cobra perigosa no lado de cá. Não é para matar não, é só para prender, para a gente depois tirá-la, levar embora. Derruba esse vaso. O vaso vai cair, ela vai ficar presa e a gente tem condições de resgatá-la. Aí ele ouviu comigo. Aí ele não só vai derrubar o vaso, ele vai de fato obedecer ao que eu pedi a ele. Está vendo como é sutil? E às vezes no nosso cristianismo nós somos tão imaturos que a gente passa uma vida inteira na servidão e não na obediência. A gente passa uma vida inteira na servidão e não na amizade com o Senhor. Nós que vivemos em comunidade, eu estou aqui com vários consagrados da Canção Nova, alguns de aliança, outros de comunidade de vida. A gente sabe como é difícil obedecer um superior. Geralmente a ordem vem de cima. Ela não foi uma ordem refletida com a gente. Quantas vezes eu, dentro do seminário, tive dificuldade de obedecer aos meus superiores porque eu não entendia o motivo daquilo que estava sendo pedido. E é por isso que o bom líder, o bom superior, é aquele que vai chamar e vai dizer: olha só, a gente está observando que você está tendo essas dificuldades. Aí eu começo a ouvir com ele. Aí quando ele me dá a decisão que ele já tomou por mim, mesmo que eu fique um pouco contrariado, eu ouvi com ele. Eu obedeci, isto é, eu mergulhei no coração dos argumentos, não me foram negados os argumentos, não me foi negado o direito de saber o porquê vamos derrubar o vaso para o lado de cá, ou porquê vamos transferir uma pessoa para lá. Por isso que a liderança cristã, minha gente, ela é muito exigente. Ser líder é até fácil, agora ser um líder cristão exige recrutar muito mais valores. Inclusive de respeitar totalmente aquele que lhe é obediente. De você dar a ele um alimento saudável. Ou até mesmo aliviar o sofrimento que aquela obediência vai causar, porque às vezes a obediência vai gerar sofrimento em nós. Jesus obedeceu indo ao Calvário e morrendo na cruz. Poderia muito bem ter saído correndo. Mas por que ele verdadeiramente obedeceu? Porque ele havia compreendido os motivos de estar ali. Ele ouviu com o Pai que não havia uma outra forma de sair dali. Ele honraria aquela palavra até o fim. Ele daria o sangue até o fim por aqueles que ele amou, pelos valores que ele lutou. Então ele obedeceu, de fato. Ele foi livre. Jesus não foi amarrado ao Calvário. Ele foi muito livre para ser o crucificado que hoje nós olhamos na cruz. Ele não foi um prisioneiro que foi amarrado, torturado, sem querer.
É claro que se ele pudesse ter mudado o curso da história, ele mudaria, mas ele sabia que não havia o que fazer. Então ele aceitou a cruz porque ele já tinha escutado com o Pai. Se ele retrocedesse, ele ia jogar por terra toda aquela verdade que ele havia ensinado. Se Jesus tivesse corrido da cruz, nós não estaríamos com essa Sagrada Escritura nas mãos e nem estaríamos com todo esse arsenal favorável à libertação humana. Nós não estaríamos com esse arsenal favorável de graças que não teríamos conhecido. É a obediência de Jesus, o ouvir com o Pai. Então quando eu quero ser um líder cristão, eu tenho que exercer a obediência da mesma forma, tanto ajudando aquele que está debaixo da minha autoridade, quanto eu preciso obedecer a alguém também que está acima de mim. Obedecer é ouvir com o outro. O amigo é assim. Então tá bom, eu vou obedecer o que você está me dizendo. Mas por quê? Não é porque você está me dizendo e eu não entendi. É uma obediência cega. Não. É porque eu ouvi com você e eu entendi que isso que você está dizendo é melhor para mim. Aí a pessoa é livre. Ela não está fazendo apenas para agradar o outro. Ela está fazendo porque ela compreende a necessidade de realizar aquilo que a palavra diz, de transformar o que a palavra diz em atitude. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande. Eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tenho uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai. Mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo, dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que eu fui nesse tempo, durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos.
Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, ele está justamente nos dando a lição de vida. Que ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer. O exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim, um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha,
Olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó. São semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos. As pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você. São todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar. Não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos. E você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Os que estão muitas vezes à beira do caminho. Dos que estão envergonhados da história que viveram. Dos que estão desacreditados. Dos que não sabem para onde ir. Seja bem-vinda, Carol. Gente como você. Gente como você. Que agora me assiste. Que também tem o mesmo sentimento que Carol. Que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. E você? Olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva
são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então? Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Ah, peraí Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas
que são naturalmente precárias, porque eu sou humano. Por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana, que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus. Eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé
ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais, que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim. Talvez por medos, não é? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até num primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Que quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, que nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas.
Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, comunidades perfeitas não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros. Na vida, o mais interessante é a gente atingir o equilíbrio. A gente nunca ficar nos extremos. Os extremos, com todo respeito, eles podem representar burrice. Os extremos podem representar limite de inteligência, de reflexão. Mas quando nós misturamos o sobrenatural da vida com aquilo que é o absolutamente natural, então nós começamos a tocar numa realidade humana que você sabe muito bem, você experimenta essa realidade o tempo todo e sabe que nem tudo pode ser explicado a partir dela. Então nós estamos no equilíbrio entre o sobrenatural e o natural, que é justamente o que nos torna pessoas interessantes. Cada vez mais eu me convenço de que as pessoas mais interessantes na vida são aquelas que conseguiram equilibrar o sobrenatural com o natural, que descobriram a beleza de serem humanos e, de sabendo-se humanos, conseguem articular a dimensão divina da vida e começam a eternizar a vida e começam a eternizar os seus dias. Sabe como? Vivendo bem. Porque toda vez que a gente se sabe e se descobre cuidado por alguém, de alguma forma o cuidado que o outro tem por nós desperta um jeito diferente de viver. Eu, por exemplo, quando eu me recordo que a minha mãe me ama, que eu sou importante para ela e que eu faria muita falta na vida da minha mãe, eu desacelero, eu tiro o pé do meu acelerador, eu começo a dar um pouco mais de valor na minha vida, eu começo a escolher um pouco melhor as minhas alimentações, eu começo a escolher um pouco melhor a minha saúde, porque toda vez que a gente sabe que a gente é importante na vida de alguém, a gente se cuida por causa daquele alguém que a gente sabe que é importante. Talvez seja até uma forma interessante de você qualificar o amor que você tem pelos seus filhos. Se você sabe que a sua vida é importante para os seus filhos, se você sabe que é interessante que os seus filhos tenham um pai por mais tempo, uma mãe por mais tempo, então você se sente na obrigação de cuidar da sua saúde, pelo amor que você tem a eles. Aí você muda os seus hábitos, você muda o seu jeito de viver, você para de se expor ao perigo dos vícios, você para de se expor ao perigo da vida,
Você vai começar a viver com um pouquinho mais de cuidado, você vai olhar com um pouquinho mais de atenção antes de atravessar a rua, você vai andar com um pouquinho menos de velocidade nas estradas, você vai fazer menos ultrapassagens perigosas, porque você sabe que tem filhos esperando por você. E você sabe que é importante que os seus filhos te vejam chegar em casa. É assim que o amor muda a nossa vida, não é de outro jeito. Não é lendo um livro que a gente aprende a ser pai. Não é lendo o livro que a gente aprende a ser mãe, a ser irmão. Não é lendo o livro que a gente aprende a amar. Não, mas é descobrindo dentro de nós a experiência do cuidado. Alguém cuida de nós. Alguém cuida ainda que seja em pensar em nós, ainda que seja em lembrar-se de nós. Alguém está nutrindo o que a gente é no coração lá dentro. E por isso eu me sinto motivado a viver diferente. Eu me sinto motivado a viver com qualidade. Se há um pecado no mundo hoje, é a falta de qualidade de vida. A gente vive muito mal, a gente se cuida muito mal, a gente se expõe muito aos riscos dessa vida, justamente porque a gente se esquece que a gente é precioso para muita gente. Quando a gente tem diante dos nossos olhos o valor que nós temos para as pessoas, a gente se cuida um pouco mais. E essa é a experiência bonita que essa música nos sugere. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Mas você precisa responder do mesmo jeito que eu. A esse cuidado que Deus tem por nós, nós respondemos com o cuidado que nós teremos com a nossa vida. Comece a se perguntar: qual é a qualidade da sua vida? Como é que você tem se cuidado? Como é que você tem vivido? O que é que você tem escolhido para a sua vida? Como é que você tem atravessado as ruas dessa vida? Como é que você tem viajado? Como é que você tem andado? Como é que você tem trabalhado? Como é que você tem se alimentado? Tudo isso Deus passa. Em todas essas perguntas Deus mora, porque no natural nós descobrimos a força do sobrenatural. Nas pequenas coisas, nessas miudezas do nosso dia a dia, nós descobrimos as interpelações de Deus. Está vendo? Como o seu quarto não precisa se iluminar e um anjo chegar aí dentro e conversar com você para você sentir-se tocado por Deus. Deus nos toca a partir de perguntas muito simples, porque Deus é muito simples. Deus é cotidiano, Deus é concreto. Deus tem cheiro de mãe, Deus tem cheiro de pai, Deus tem cheiro de irmão, de amigo. Deus é vivo e Ele o tempo todo acontece na nossa vida através de pessoas que nós amamos. Quando nós nos sentimos motivados a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de sorrir, o nosso jeito de conversar, de amar, de agir, porque a gente sabe que existem pessoas que merecem o melhor de nós. Pode ser que até o dia de hoje você tenha vivido dando só um pouquinho do que você é. Não se economize não, porque nessa economia você perde. Você economiza, mas você perde muito mais do que ganha. Agora, quando a gente melhora o nosso jeito de ser e oferece ao outro um ser com mais qualidade, mais qualificado, você pode ter certeza que o primeiro a ser beneficiado com tudo isso é você mesmo. O cuidado é uma das realidades mais humanas que nós podemos experimentar, mesmo porque nós nascemos na experiência do cuidado. Nós nascemos e dependemos o tempo todo de cuidado daqueles que nos amam. Ser cuidado é também uma forma de crescer, porque somente por causa do cuidado é que a gente supera os problemas da vida, as adversidades, e a gente vai rompendo como pessoa. De maneira que na experiência do cuidado, a maturidade está sendo gestada. E é bonito a gente pensar isso, que na experiência do cuidado de Deus, nós não somos infantilizados porque Ele cuida de nós, mas ao contrário, porque Ele cuida de nós, nós somos estimulados para o crescimento. Infantilidade é tempo que precisa passar. A infância é um tempo que precisa passar na nossa vida. Você sabe que Deus cuida de você, mas você olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Significa que há uma responsabilidade naquele que sabe se cuidado, naquele que sabe que existe uma providência cuidando, mas que também existe uma realidade humana que precisa ser observada. Aí está a beleza da religião, minha gente, em saber que existe um dom sobrenatural, mas que também existe o dom natural.
E que a verdadeira religião é aquela que consegue estabelecer os laços do sobrenatural com aquilo que na vida é natural. Se religiões que sobrevivem somente do sobrenatural correm o risco de serem desumanas. E talvez você já tenha visto muitos modelos de religião no mundo que se transformaram em causas de guerras. Na verdade, as guerras santas nascem do excesso de sobrenaturalismo, quando a gente esquece a realidade humana. Por outro lado, se a gente vive apenas uma religião natural, a gente se desvincula do sagrado e a gente se transforma em pessoas que articulam o tempo todo as decisões e que dificilmente pode contemplar alguma coisa de sobrenatural porque prendeu-se demais ao que é meramente humano. Quem é síndrome do pânico sabe como é ruim sentir o que a gente sente. Como é difícil às vezes a gente não ter coragem de fazer as coisas mais simples. Você tem medo do trivial da vida. Porque o rito, ele é absolutamente necessário. O rito da vida. O ritual. E às vezes o pânico, a depressão nos coloca indispostos ao rito. O rito do dia a dia. Você fica desencorajado para ir, para fazer, para falar. Sempre, minha gente, nos últimos anos, as coisas mais simples que eu precisava fazer, eu achava que eu não ia dar. Uma missa, eu ia me aproximando do local e eu não vou dar conta de fazer. Precisava ir ao aeroporto para pegar um avião. Não ia dar conta de pegar o avião e chegar até o lugar. Sabe quando você precisa pensar em cada fase do processo? E em cada fase do processo você acha pesado demais para você? O Paulo, que é o motorista que me levou durante todos esses anos, nas distâncias mais curtas, levava para o aeroporto às vezes 2, 3 vezes na semana. E ele se tornou um simbólico para mim de segurança, sabe? Eu nunca disse isso para ele. Eu entrava dentro do carro. Nos últimos anos, quando ia chegando a hora de ir, eu tinha algum desarranjo físico, sabe? Ou eu tinha uma febre, eu tinha diarreia, tinha ânsia de vômito, tinha tanta coisa. Aí parava o carro, eu entrava, chegava no aeroporto. Quando eu precisava descer do carro, eu olhava para ele sem ter ideia do que se passava dentro de mim, né? Geralmente eu me despedia dele assim: meu amigo, não vejo a hora de lhe ver de novo. Ele ria. E assim, quando eu chegava em Guarulhos, era a melhor coisa que tinha, era ver o Paulo ali no meio das pessoas. Então, quando vai ficando um processo difícil, quando tudo vai ficando penoso para você, desgastante, por mais que você veja sentido em tudo aquilo que você faz, há uma ordem, né, sendo dada. Há uma ordem sendo dada dentro de você. Muda. Mexe as peças do jogo. Né? Faça alguma coisa. Do jeito que você está jogando, você está perdendo. Aí você entra numa outra dimensão. Nossa, mas o que eu faço? Quantas vezes eu escuto isso, né? Você não pode parar. O trabalho é muito importante. As pessoas mesmo, para quem eu pedi ajuda. Quantas vezes eu ouvia isso? Mas você já parou para pensar quantas pessoas assistem esse programa? Sim, penso toda hora.
Você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do seu trabalho? Sim, eu penso toda hora. E até qual é o ponto de limite para que o meu desgaste justifique, né, o bem que eu faço? Ou o bem que eu faço? Existe um limite para eu interpretar como importante? Será que existe algum direito em tudo isso, né? De que em algum momento eu possa pensar em mim sem tanto pensar naquilo que eu estou fazendo pelos outros? É difícil, né? É uma reflexão difícil, é uma matemática difícil de ser feita. Porque é uma pessoa famosa, mas é um padre. Escolheu dedicar-se aos outros. Escolheu dedicar a vida a essa missão que é árdua. Eu sei que tem padres que têm uma vida muito mais difícil que a minha, mas muito mais. E ali eu, olhando para mim, para a vida que eu tenho, identificar que um cansaço extremado que pode ser que quando eu contar para o outro eu tenha até um pouco de vergonha. Mas não tem como inventar uma outra situação. E aí essa oportunidade que eu estou tendo de estar presente na vida do povo, sem necessariamente precisar enfrentar os meus medos. Tem sido bom, sabe? Mas também é perigoso. É perigoso porque eu não posso me acomodar a isso. Eu não posso me adaptar aos meus medos. Eu sei que você também não pode se adaptar aos seus medos. Quando a gente se adapta aos nossos medos, o que acontece? A coragem faz as malas e vai embora, porque você está adaptado aos medos. Toda hora que eu preciso me enfrentar, eu tenho que pegar uma coragem aqui dentro, que eu não sei onde está, em que lugar ela existe. Então, se eu fico adaptado aos meus medos, é como se eu desse a propriedade da minha vida aos medos. Então, eu estou aqui com pessoas que não me causam medo, que não têm expectativa, porque isso me desgastava no meu dia a dia. Quando você sai da sua casa, você sabe que o tempo todo você será solicitado. No primeiro momento isso é tão bom. Depois isso é tão pesado. É como se você estivesse o tempo todo num estado de vigilância. Absolutamente nada em você poderá falhar. As pessoas não estão geralmente preparadas para as nossas falhas. Elas estão com expectativa de que nós vamos corresponder às suas esperanças. Então, eu estando aqui, rodeado de pessoas que não me causam esses medos, porque não têm expectativas em mim, comigo, por mim, e veem como eu sou, me amam como eu sou, eu posso ficar adaptado, né? E se de repente isso ficar tão confortável que eu não queira mais outra coisa? Então aí é isso que eu tenho pensado muito, sabe? Eu acho interessante, Ziza, porque a própria vida está sendo a minha doma. É a dona vida, né? que me amansa, né? A própria vida faz o movimento de nos amansar. Quando você vai percebendo que... Sofrimento é providência, né, Fabinho? Demais, demais. Quando você começa a viver a dinâmica do tempo. Quando você permite... Você que está assistindo a gente, está ouvindo essa conversa, né? Eu espero que você esteja se incluindo, porque tudo isso fala da sua vida também. Quando nós vivemos a dinâmica do tempo, quando nós compreendemos o tempo que temos, a gente naturalmente vai ficando mais dócil. A gente vai ficando mais dócil. E eu acho que tem um movimento de aceitação na alma, quando a maturidade vai chegando, que não é uma aceitação que é sujeição diante das coisas que eu não posso mudar, mas é uma aceitação, é como se eu fizesse as pazes com as minhas circunstâncias. Eu me alio à minha circunstância de alguma maneira que
Eu aceito e eu entendo que na aceitação está uma sujeição ao que é divino, sagrado, maior, único na minha vida. Isso me ajuda tanto, porque muitas pessoas, por exemplo, me perguntam como que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre penso, eu não brigo com todas elas. Você não fica... Eu acho que tem um quê de sermos pacificados com o tempo. Né? Com o passar do tempo. E a gente deixa de ter expectativas que nos provoquem discussão com as coisas da vida, né? Com as pessoas, com as circunstâncias, com a realidade, comigo, com o meu corpo, com o meu biotipo. Acho que o tempo vai me ensinando a viver uma paz real, concreta, integradora, e é a porta da minha felicidade real, é onde eu estou em paz, assim, eu não preciso de nada. É aquela história da frase do Martim, né, Valverde? Rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz, porque é uma pessoa integrada, rica de sentido, né? É uma coisa que... Aí você entende o espírito pobre dos santos, aí você entende o voto de pobreza, aí você entende um São Francisco, uma Santa Clara, os santos que a gente admira. Como que a pessoa viveu isso? Mas acho que foi um processo de maturação da alma e que precisou de podas. Imagina, Francisco, para ser líder de tantos, ele era filho do trovão também. Uma Teresa d'Ávila, uma mulher forte. E o bonito que Francisco compreendeu a pobreza com uma leveza que não é comum a gente encontrar, né? Eu já vivi o voto da pobreza e já convivi com pessoas que tinham o voto de pobreza e que eram extremamente amargas. Pesadas. Por serem e nada pobres. Não, justamente, porque não tem nada no seu nome. A pobreza é uma relação, não tem uma conta né? bancária, não tem, mas tem um amargor na alma que a empobrece da pior forma. A pobreza material é só uma consequência, né? Porque se eu vivo a pobreza material, eu tenho que naturalmente buscar a riqueza do espírito, que é a riqueza da convivência, o tornar-me uma pessoa leve e agradável. Né? Esse é o sentido. E você não tem muita coisa materialmente, mas você tem um conjunto de riqueza espiritual interior que supre tudo isso, inclusive lhe fazendo ser muito querido por aqueles que têm oportunidades diferentes das nossas. Eu lembro quantas vezes eu encontrei pessoas que não eram ricas e que viviam melhor que as pessoas ricas. Tamanho o conjunto de oportunidades, porque elas eram leves, elas eram agradáveis e todo mundo queria ter por perto. Sim. Tá, não tem dinheiro, mas ela é tão agradável, vamos levá-la com a gente. A gente paga para ela. Quantas vezes na minha vida eu vi isso? Por causa de uma leveza interior, sem nenhum rancor com a pobreza, aquela pessoa parecia ser muito rica. Sim. Era muito mais rica do que aquela. Né? E é rica mesmo, uma pessoa assim, não né? Parece, né? É sim. É aquela sensação de ter tudo o que tem e o que é em si o tempo todo. Levemente, simplesmente, né? Eu quero tanto ser assim. Deus me ajude. Pois é. Deus me ajude. Só pedir, continuar pedindo que ele seja o guardião, né? E a gente ficar atento àquilo que ele guarda. Né? Porque eu, quando estou atento ao que Deus está guardando, eu me torno um parceiro dele nessa guarda. Eu gosto muito daquela expressão que você usa, acho que é de Santa Teresa, né? De baixar a porta do castelo. Sim. E de levantar a porta do castelo. Isso é ser guardião de si. É você ter a exata percepção daquilo que precisa ser continuado, daquilo que precisa ser aberto, mas daquilo que também precisa ser terminado e fechado. Fechado, protegido, esperado, silenciado. A gente tem direito, né? Porque às vezes a gente é educado na igreja de que o cristão ele tem que dizer sim e amém para tudo. Não, o cristão forte mesmo, ele diz não. Você lembra que no auge do meu sofrimento, dessa crise que eu tenho enfrentado, você me ligou oferecendo ajuda e eu honestamente disse, Ziza, eu estou num momento que ainda estou com a porta levantada. Não estou para receber visita ainda. Isso é bom. É bom você ter a consciência do que você é capaz. E você não se violentar. E também não ser obrigado a dizer sim, ser livre para dizer não, né?
Não, dizer não significa que eu não amo, Justamente. né? Aham. Ter esse espírito livre, amado. Lamber as feridas, né? Eu acho bonitinho, eu tenho lá as minhas crianças e eu fico vendo como elas se lambem para curar. É um processo de cuidado um com o outro. Processo. E no momento, a metáfora do lamber as feridas, ela é muito sugestiva, porque é como se eu estivesse retirando todo o processo infeccioso, Dando-se tempo, dando tempo, cuidado. purgando literalmente aquilo que está excessivo em mim, aquilo que está me inflamando, aquilo que está trovejando dentro de mim e que tantas vezes me torna uma pessoa insuportável aos outros. Porque uma das preocupações que eu tenho em de viver com muita responsabilidade a minha conversão é que eu não quero ser insuportável aos outros. Eu acho tão ruim quando me deparo com uma pessoa insuportável, com uma pessoa difícil, que a primeira coisa que me ocorre é, gente, eu não quero ser assim. Já é um bom começo, meu Já é pai. um bom começo, não é? Já é um bom começo. A gente, na viagem, a gente veio falando, né, às vezes de pessoas que erram na mão, do tanto que se expõem, da maneira como se expõem. É um sinalizador para a gente. Eu não quero ser assim também. Eu quero ter o ponto de equilíbrio, eu quero saber até onde me é justo chegar, até onde é de direito ir. E é ouvir-se, né? Ouvir-se corajosamente, assim. Esses dias eu estava com o Agostinho Agostinho Busato, lá em Curitiba, e ele dizia: ouça seu coração com coragem. Ele é sábio, mas você precisa ouvir. Precisa ouvir. Com coragem e comprometimento com você mesma. Que nesse compromisso é a terra fértil para um compromisso com Deus verdadeiro, né? E acho que a gente só se cuida se a gente se ouve. É isso mesmo. Tem que se ouvir. Porque felicidade é assim, minha gente. Ela deveria ser um processo muito simples em nós. Mas nós vamos nos acostumando a colocar tantos obstáculos à nossa felicidade que de repente nós estamos inviabilizando a possibilidade de sermos felizes, ainda que sejamos capazes disso. Porque por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Nenhum de nós temos a perfeição nos rodeando e nos acariciando, não? Mas o grande problema é quando nós nos acostumamos ao processo das hipocrisias. Quando a gente deixa de problematizar as nossas mentiras, quando a gente se acostuma ao processo do falseamento, aí sim a gente vai gerar um prejuízo terrível em nós. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Não pode haver um prejuízo maior do que esse. Eu viver representando um papel que eu não sou. Eu perder a minha vida com as caricaturas que eu resolvi fazer para mim mesmo. Não existe. Isso não é justo. Não é justo com tudo aquilo que Deus me deu, com tudo aquilo que Deus me reservou. Não é justo com tudo aquilo que Deus lhe deu, com tudo aquilo que Ele havia lhe reservado. Essa vida precisa ser vivida na verdade. É buscar recrutar diariamente aquilo que a gente pode contar para o outro, sabe? E buscar diariamente isso. Nós precisamos cuidar para que o outro não venha derramar
sobre o nosso pudim de leite condensado a caldinha de vinagre que ele maldosamente preparou para nós. Então não faça isso também. Quando for julgar um sentimento ruim fora, jogue no lixo, não em cima do outro. O cristão não tem obrigação de receber aquilo que não serve mais para mim. Sentimentos estragados não podem ser julgados em cima dos outros. Gente, é impressionante como nós fazemos isso mesmo. A gente limpa o copo por fora. A gente trava uma luta tão desonesta. Por quê? Porque nós ficamos querendo curar em nós por lados ou por situações que não terão acesso ao que de fato nos adoece. São aqueles falsos conflitos, né? A pessoa precisa tomar uma decisão na vida, mas ela não entra pela porta certa para que ela tenha condições de acessar o cômodo que de fato precisa da reforma. Ou então você chegar à parte do alicerce onde existe a trinca, que está fragilizando a estrutura da casa inteira. Não, a gente fica ali, rodeando o toco, administrando um falso conflito. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que não encontra motivos para a sua satisfação, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira garimpar não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. Porque nós estamos deixando de cravar as unhas na realidade diariamente e elevar o diamante da nossa identidade, seja como filho, seja como pai, seja como mãe, como irmão. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão, desanimados, sem vida, sem alegria, sem dinamismo, sem elan vital, como dizia a filosofia. O que é o elan vital? É esse visgo, essa força que nos prende a tudo aquilo que é vivo. É esse fisgo que vai nos prender à dinâmica da existência, que não nos deixa esmorecer, apesar de todos os problemas que possam ser próprios dessa vida. Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Você tem de renovar o seu motivo de continuar aqui, desempenhando esse papel. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo brilho, vai perdendo viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo, e daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Daqui a pouco você se dá o pior dos descréditos. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu, quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia, porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Ele não sobrevive à luz do dia amanhã.
serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros, e eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que funciona a vida? Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Na vida profissional acontece muito isso. Quantas pessoas você vê perdendo a própria vida para manter aquele cargo, para ser eternamente o chefe, para ser eternamente o respeitado? Faltou um desapego interior de pensar. Perdeu aqui, a gente ganhou em outro lugar. A gente só não pode perder quem a gente é. O resto, tudo pode ser perdido que a gente trabalha e constrói de novo. Agora, se a gente perde quem a gente é, esse prejuízo é irremediável. Retire o conceito de felicidade dessa atmosfera romântica, idealizada, e você vai ver como ela é possível. Na satisfação que você tem de mudar um móvel de lugar e de tirar a poeira que estava ali antes. Sim, o corriqueiro da vida. Sabe, de você ir lá na sua gaveta e perceber que você acumulou coisas demais e que aquilo ali está lhe pesando, porque toda vez que nós nos livramos dos nossos excessos, a felicidade fica mais acessível. Fica mais acessível a felicidade. Faça também o sacrifício de julgar um pouco fora aquilo que você acumulou ao longo da vida. Dispense os seus excessos. Você também começa a dispensar sentimentos que estavam antigos dentro de você que não lhe causavam nenhum bem. Só que aí você não joga em cima do outro não, né? Não dá para ficar jogando em cima do outro o nosso ódio. Isso aí é para jogar fora, para não pegar em ninguém. Ter coragem de olhar para esse evangelho aqui, minha gente, não é fácil não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o corpo e o prato por fora. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. É por dentro que nos adoece. A sujeira que nos mata não é a que está de fora do copo, é aquela que vai contaminar o alimento. São situações que ele fica tentando limpar por fora, mas na verdade a sujeira que incomoda é aqui dentro, é na mente, é na alma. A gente é complexo demais. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja? Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. Deus sabe muito mais do que eu sei, do que eu posso ser. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades. Aí uma coisa vai desencadeando outra. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a pior hipocrisia não é a que o outro nos mostra, é aquela que nós sabemos na intimidade do nosso coração que nós praticamos. A hipocrisia que de fato nos envergonha não é a que o outro sabe de nós, não. É a que nós sabemos de nós mesmos. Quando eu não sou capaz de amar os que estão ao meu lado, quando eu não sou capaz de respeitar os que estão ao meu lado, quando eu sinto que meu amor é teórico, não amo ninguém e fico fazendo discurso para o outro.